Uma menina de apenas 13 anos, sofrendo, rejeita a fortuna de um milionário após salvar o filho dele. O que ela pediu fez o milionário chorar. O que aconteceu logo após foi ainda mais chocante. Se inscreva no canal para ver mais histórias emocionantes como esta. E não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para continuar assistindo. Luana acordava cedo todos os dias, antes mesmo do sol despontar no horizonte. A luz fraca da manhã mal penetrava as cortinas desgastadas da casa simples em que morava com seu pai. O ar no pequeno quarto estava denso, marcado pelo cheiro da umidade e dos remédios que seu pai tomava. Aos 13 anos, Luana já conhecia o peso das responsabilidades que a maioria das crianças não precisava suportar. Ela cuidava do pai como se fosse sua única missão de vida. Sua mãe desaparecera anos antes, deixando apenas um rastro de dor e incertezas. A rotina era sempre a mesma: preparar o café da manhã, verificar os remédios do pai e depois sair para o mercado local, onde vendia frutas para ajudar nas despesas. Seu pai, acamado há meses, dependia de uma série de medicamentos que Luana conseguia comprar apenas com muito sacrifício. Ela sabia que o dinheiro era escasso, mas fazia o possível para esticar cada centavo, equilibrando as necessidades da casa com os cuidados urgentes de que seu pai necessitava. Enquanto andava pelas ruas de paralelepípedos da comunidade, Luana observava as pessoas ao redor. O bairro era simples, com casas de tijolo aparente e telhados de zinco enferrujados. Muitos moradores enfrentavam a mesma realidade: a luta diária pela sobrevivência. A pobreza estava presente em cada esquina, e a vida para Luana era uma sucessão de pequenos desafios que juntos pareciam formar uma montanha intransponível. No mercado, Luana montava sua barraca com as frutas que comprava de um agricultor vizinho. Melancias, bananas e algumas maçãs mal formadas preenchiam a banca. Seus clientes eram sempre os mesmos, pessoas que conheciam sua história e sentiam pena da jovem que, em vez de estar na escola, precisava trabalhar para sustentar o pai doente. Ela recebia olhares de compaixão, mas isso não a incomodava. Sua única preocupação era conseguir dinheiro suficiente para os remédios e talvez algo extra para o almoço daquele dia. Seu maior desejo, porém, não era apenas comprar remédios para seu pai. Todos os dias, Luana se perguntava onde estava sua mãe. Desde que ela desaparecera, anos atrás, Luana não tinha notícias. Algumas pessoas diziam que sua mãe fugira por não suportar a miséria, enquanto outras afirmavam que ela vivia nas ruas da cidade, perdida entre os sem-teto. Mas no fundo, Luana ainda tinha a esperança de encontrá-la. Era essa esperança que muitas vezes a mantinha de pé. Enquanto voltava do mercado, Luana sempre passava por uma pequena escola da comunidade. Ela via as crianças de sua idade correndo no pátio, rindo e brincando, com cadernos coloridos e mochilas nas costas. Às vezes, ela parava e observava por alguns minutos. Aquele era um mundo que ela mal conhecia. Desde muito jovem, fora tirada da escola para trabalhar e cuidar do pai. Embora sentisse falta dos estudos, Luana sabia que havia mais coisas importantes em sua vida agora. Mas de vez em quando, o desejo de aprender, de estar ali entre os colegas, florescia dentro dela. Ao chegar em casa, seu pai estava deitado, respirando com dificuldade. Ele tentou sorrir ao vê-la, mas a dor estava estampada em seus olhos. Ela imediatamente foi até ele, trocou as compressas de água fria e deu os remédios que o médico havia receitado. O olhar cansado do pai a fazia desejar uma solução para todos os seus problemas. A situação piorava a cada dia e Luana se sentia impotente, apesar de todo o esforço. "Como você está, pai?" perguntou ela, tentando manter a voz firme. "Estou aguentando, Luana", respondeu ele com a voz rouca. "Você é uma menina forte. Eu tenho tanto orgulho de você." Essas palavras, embora simples, eram o que mantinham Luana em movimento. O amor que sentia por seu pai
Era a força que a fazia enfrentar cada novo dia, por mais difícil que fosse. Mas havia momentos, sozinha à noite, em que as lágrimas escorriam silenciosamente de seus olhos, refletindo o peso da solidão e a saudade de sua mãe. Naquela noite, enquanto Luana olhava para o céu pela janela do quarto, com as estrelas piscando fracamente acima, ela fez uma promessa silenciosa para si mesma. Um dia, de alguma forma, ela iria encontrar sua mãe. E enquanto isso, ela continuaria a lutar pelo seu pai. O mundo de Luana podia ser duro, mas ela jamais permitiria que a desesperança a vencesse. O sol já estava alto no céu, refletindo seu calor no asfalto e tornando o ar ao redor pesado. Luana, como fazia todas as manhãs, voltava do mercado depois de um dia de vendas. As poucas moedas no bolso eram tudo o que tinha conseguido até aquele momento, mas para ela representavam um passo mais perto de garantir o próximo remédio para seu pai. Caminhava rapidamente, como sempre fazia, ansiosa para chegar em casa e verificar como ele estava. A cidade estava movimentada, com carros passando em alta velocidade pela rua principal. Luana estava acostumada a esse cenário. Os carros caros e seus motoristas apressados passavam sem prestar atenção em quem andava nas calçadas esburacadas. Para ela, era apenas mais um dia comum, até que algo aconteceu. Do outro lado da rua, Luana ouviu um grito de pânico. Virou-se instintivamente para ver o que estava acontecendo. Um menino, provavelmente da sua idade, tentava atravessar a rua correndo. Ele não tinha percebido que um carro vinha em alta velocidade na sua direção. Os segundos pareciam se arrastar, e tudo o que Luana viu foi o menino paralisado pelo medo, incapaz de se mover enquanto o carro avançava cada vez mais perto. Sem pensar duas vezes, Luana correu na direção do menino. O impulso foi imediato, instintivo. O motorista não parecia perceber o que estava prestes a acontecer, e o carro continuava acelerando. No último segundo, quando o impacto parecia inevitável, Luana puxou o menino com força, empurrando-o para fora da pista. O carro passou tão perto que Luana sentiu o vento forte ao lado do rosto, mas por um milagre, nenhum dos dois foi atingido. Os dois caíram no chão, e o carro finalmente freou, parando alguns metros à frente. Luana, com o coração disparado, olhou para o menino ao seu lado. Ele estava em choque, mas a salvo. Ela sentiu suas próprias mãos tremerem enquanto tentava processar o que acabara de acontecer. A multidão ao redor já começava a se formar, murmurando sobre o acidente evitado por pouco. "Você está bem?" perguntou Luana, ajudando o menino a se levantar. Ele parecia atordoado, com os olhos arregalados, mas assentiu, incapaz de falar. Luana notou que suas roupas eram de grife, limpas e bem cuidadas, contrastando fortemente com as suas, que estavam manchadas de poeira e rasgadas pelo uso constante. Antes que pudesse dizer mais alguma coisa, um homem alto e bem vestido, evidentemente em pânico, saiu correndo de um carro estacionado mais à frente. Seus passos apressados ecoavam pelo chão enquanto ele corria na direção deles. "Lucas!" gritou o homem, seu rosto cheio de desespero. "Você está bem? Graças a Deus!" O homem abraçou o menino, claramente aliviado por vê-lo seguro. Seus olhos estavam marejados e ele tremia ao segurar o filho nos braços. Depois de alguns segundos, ele finalmente se voltou para Luana, com uma expressão que misturava gratidão e choque. Você salvou meu filho", disse o homem, a voz ainda tremendo. "Não sei como agradecer, você arriscou sua vida." Luana, sem saber muito bem o que dizer, apenas deu de ombros. Ela não havia pensado em si mesma naquele momento, só no perigo iminente que o menino enfrentava. Seus olhos baixaram, tentando evitar o desconforto da atenção que agora estava voltada para ela. "Foi só reflexo", disse ela, tentando desviar o olhar da multidão que começava a se aproximar, curiosa com o que acontecera. O homem, agora mais calmo, se aproximou de Luana.
Ele era claramente alguém importante, com roupas caras e um ar de autoridade que a fazia sentir-se pequena em comparação. Mesmo assim, o olhar que ele dirigia a ela era de genuína gratidão. "Você tem ideia do que fez?" Continuou o homem, a voz grave. "Meu nome é Henrique, sou..." Ele hesitou, talvez percebendo que sua posição não importava tanto quanto o que acabara de acontecer. "Sou o pai de Lucas. Por favor, deixe-me recompensá-la. Você salvou a vida do meu filho." Henrique colocou a mão no bolso e Luana viu quando ele tirou uma carteira grossa, cheia de notas de dinheiro. Sem hesitar, ele começou a tirar uma quantia que para Luana parecia absurda. Aquele dinheiro certamente resolveria muitos dos problemas que ela enfrentava diariamente. Com ele, ela poderia comprar todos os remédios de que o pai precisava, além de comida e roupas novas. Sua mente começou a calcular tudo o que poderia fazer com aquilo, mas algo dentro dela a impediu de aceitar. "Eu não posso aceitar", disse ela com a voz firme. Henrique ficou surpreso, suas sobrancelhas levantadas em choque. "Como assim?" perguntou ele. "Você merece isso. É o mínimo que posso fazer por ter salvado a vida do meu filho." Luana respirou fundo. Seu instinto a dizia que aceitar o dinheiro não era certo. Não que ela não precisasse dele, mas aquele ato parecia transformá-la em algo que ela não era. Ela não havia salvado o menino esperando recompensa. Tinha feito isso porque era o que qualquer pessoa decente faria. "Eu não quero o dinheiro", repetiu ela. "Mas tem uma coisa que o senhor poderia fazer por mim." Henrique guardou as notas, ainda intrigado. Ele olhou para Luana com mais atenção, percebendo pela primeira vez o estado simples e desgastado de suas roupas, o cansaço em seus olhos e a seriedade em sua expressão. "O que você precisa?" perguntou ele, curioso. Luana hesitou por um momento. O pedido que estava prestes a fazer era algo que ela não sabia se Henrique poderia realizar, mas se ele realmente queria ajudá-la, esse era o maior desejo de seu coração. "Minha mãe, ela desapareceu anos atrás. Ninguém sabe onde ela está, mas alguns dizem que vive nas ruas." Luana olhou para o chão, lutando para manter a voz firme. "E meu pai, ele está muito doente. Eu preciso de remédios para ele. Se o senhor puder me ajudar com isso, já seria mais do que o suficiente." Henrique ficou em silêncio por alguns instantes, assimilando o que Luana acabara de dizer. Ele olhou para o filho, ainda nervoso com o que quase acontecera, e depois voltou o olhar para a menina que havia salvado sua vida. Algo na pureza e sinceridade do pedido de Luana o tocou profundamente. Ela não queria dinheiro para si, nem bens materiais. Tudo o que desejava era encontrar sua mãe e cuidar de seu pai doente. Henrique sentiu um peso crescer em seu peito, uma mistura de culpa e admiração. "Eu vou ajudá-la", disse ele finalmente. "Prometo que vou usar todos os meus recursos para encontrar sua mãe e garantir que seu pai receba os cuidados de que precisa. Você merece isso e muito mais." Luana apenas assentiu aliviada. Ela não sabia se Henrique realmente cumpriria sua promessa, mas naquele momento parecia que uma pequena faísca de esperança havia sido acesa em sua vida. Talvez, pela primeira vez em muito tempo, algo de bom estivesse por vir. A promessa de Henrique ecoava na mente de Luana enquanto ela caminhava de volta para casa. O peso dos acontecimentos daquele dia ainda estava fresco, mas algo diferente a acompanhava agora. Esperança. Uma esperança tímida, mas que de alguma forma a fazia sentir que as coisas poderiam finalmente melhorar. O encontro com Henrique, tão inesperado, talvez fosse o início de uma mudança que ela nunca tinha ousado sonhar. Enquanto andava pelas ruas da comunidade, observava as crianças brincando nas calçadas, os vendedores tentando atrair clientes e as pessoas seguindo suas rotinas. Para elas, o dia continuava igual a qualquer outro, mas para Luana, tudo parecia estar prestes a mudar. Quando chegou em casa, seu pai estava como sempre.
deitado na cama, com o rosto cansado e abatido. A tosse insistente, que parecia piorar a cada dia, ecoava pelo pequeno cômodo. "Pai, eu voltei", anunciou ela, entrando com cuidado. "Como foi no mercado hoje?", perguntou ele, sem muita força na voz. Luana hesitou. Como poderia explicar o que havia acontecido? Tudo parecia surreal demais, quase como se tivesse saído de um sonho distante. Ela se sentou ao lado da cama e começou a contar em detalhes tudo o que havia vivido: o acidente, o menino, o empresário e o que Henrique havia prometido. À medida que ela falava, seus próprios sentimentos misturavam-se entre ansiedade e incerteza. Seu pai a ouviu em silêncio, sem interromper. "Ele disse que vai nos ajudar, pai", completou Luana com a voz baixa, quase temendo a esperança que surgia em seu coração. "Vai tentar encontrar a mamãe e nos ajudar com os seus remédios." O pai de Luana fechou os olhos por um momento, como se estivesse digerindo aquelas palavras. Ele conhecia bem o mundo em que viviam, e promessas de pessoas ricas raramente se realizavam. Contudo, ao olhar para a filha, ele percebeu a centelha de esperança nos olhos dela e decidiu, por ora, não apagar aquela chama. "Vamos ver, Luana. Se ele cumprir o que prometeu, será uma grande bênção." Ela assentiu, embora soubesse que seu pai, tão cansado pela doença, já havia perdido quase toda a esperança de reencontrar a esposa. A realidade era dura demais para sonhar. E, no fundo, Luana sabia que seu pedido era audacioso. Henrique era um homem de negócios, um milionário com 1000 coisas para cuidar. Ajudar uma menina pobre e doente a encontrar a mãe perdida não parecia algo que ele priorizaria. Nos dias que se seguiram, a vida voltou à sua rotina habitual. Luana continuava indo ao mercado e cuidando de seu pai, mas agora com uma expectativa velada no coração. Ela se perguntava todos os dias se Henrique cumpriria sua promessa, até que alguns dias depois, uma grande SUV preta parou em frente à sua casa. Henrique desceu do carro, impecavelmente vestido, com uma postura firme e determinada. Luana o observou por alguns segundos, incerta sobre como reagir. A última vez que haviam se visto fora em um contexto caótico, e agora ele estava ali, em sua casa humilde. O contraste entre suas vidas era gritante, mas o olhar de Henrique era amigável e sério. Ele caminhou até ela, com uma expressão de respeito que Luana não estava acostumada a receber. "Luana", disse ele com um sorriso contido, "eu cumpro minhas promessas." O coração de Luana disparou. Ele havia voltado. Ele não tinha esquecido o que prometera. Sem saber o que responder, apenas assentiu enquanto Henrique continuava. "Eu conversei com alguns contatos e estou mobilizando uma equipe para ajudar na busca por sua mãe. Tenho detetives particulares que já começaram a procurar por ela, visitando abrigos, hospitais e as ruas da cidade. Também providenciei que um médico venha ver seu pai amanhã para garantir que ele receba os cuidados que precisa." Ela o ouviu em silêncio, sentindo uma mistura de gratidão e incredulidade. Parte dela esperava que ele não voltasse, que aquela promessa fosse algo dito apenas por impulso, mas ali estava ele, pronto para ajudar de verdade. "Não sei como agradecer, senhor." "Henrique", disse Luana hesitante. "Você não precisa agradecer", respondeu ele com um tom firme, mas gentil. "Você salvou a vida do meu filho. O mínimo que posso fazer é tentar retribuir de alguma forma." A tensão entre eles diminuiu e pela primeira vez Luana sentiu que estava diante de alguém que, além de ser poderoso, era genuíno em sua intenção de ajudar. Nos dias que seguiram, Henrique se manteve fiel à sua palavra. Um médico foi até a casa de Luana, examinou seu pai e prescreveu novos medicamentos mais fortes. Ela podia ver o alívio nos olhos de seu pai, embora a preocupação com a mãe ainda pairasse sobre ambos. Semanas se passaram e todos os dias Luana recebia notícias da equipe de Henrique. Os detetives estavam percorrendo as áreas mais degradadas da cidade, procurando pistas da mãe de Luana.
O processo era lento e as notícias eram quase sempre desanimadoras. Sua mãe parecia ter sumido sem deixar rastros, perdida entre tantas outras pessoas que vivem nas sombras da sociedade. Apesar disso, Luana se mantinha firme. Em suas visitas, Henrique a atualizava sobre o progresso, sempre mantendo a promessa de continuar até que sua mãe fosse encontrada. Cada vez que ele a visitava, trazia não apenas informações, mas uma sensação de que, de alguma forma, eles estavam mais perto de encontrá-la. Certo dia, enquanto conversavam no pequeno quintal da casa de Luana, Henrique fez uma pausa e olhou para ela com um ar pensativo. "Sabe, Luana", começou ele, olhando ao redor como se ponderasse as palavras antes de dizê-las. "Desde que nos conhecemos, algo em você me faz pensar em como o mundo pode ser injusto. Você tem tanto potencial, tanta força, mas as circunstâncias parecem sempre te puxar para baixo." Luana, um pouco surpresa pelo comentário, não soube o que dizer. Estava acostumada a enfrentar o dia a dia sem pensar muito sobre o futuro distante. Vivia de uma forma que apenas o presente imediato importava. "Eu já vi muita coisa", continuou Henrique. "Já ajudei muitas pessoas, mas a maioria delas só quer algo em troca. Você, no entanto, só pediu pela sua família. Isso é raro." Ele fez uma pausa. "E é por isso que eu acredito que sua mãe ainda pode ser encontrada. Não é o dinheiro que vai resolver isso, é a sua perseverança." Luana olhou para ele, sentindo uma gratidão profunda. Não era comum que alguém a visse dessa forma. Para a maioria das pessoas, ela era apenas uma garota pobre, mais uma entre tantas que lutavam para sobreviver. Mas Henrique parecia enxergar algo mais. "Eu só quero a minha família de volta", disse Luana com a voz baixa. "O dinheiro nunca foi importante para nós. Só quero que minha mãe volte, que meu pai fique bem." Henrique assentiu, visivelmente tocado pela sinceridade de Luana. "E é por isso que vamos continuar", disse ele com determinação, "até encontrarmos sua mãe." Os dias continuaram a passar, mas diferente de antes, a vida de Luana agora tinha um sentido de movimento. Havia uma promessa em andamento, uma busca por algo maior do que ela mesma. E por mais que a estrada fosse longa e difícil, ela se sentia menos sozinha. O empresário estava do seu lado, ajudando a carregar o peso que até então parecia insuportável. Henrique estava empenhado, e Luana sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Henrique era um homem de palavra. Quando disse a Luana que a ajudaria a encontrar sua mãe, ele sabia que isso não seria uma tarefa simples. Ainda assim, estava determinado a usar todos os recursos ao seu alcance. O primeiro passo foi contratar uma equipe de detetives particulares, especializados em localizar pessoas desaparecidas. Ele sabia que o processo poderia ser longo e complicado, especialmente quando se tratava de pessoas vivendo nas ruas, mas não estava disposto a desistir tão facilmente. Os detetives começaram imediatamente o trabalho, vasculhando registros de abrigos, hospitais e organizações de assistência social. Passaram dias inteiros em bairros degradados e áreas marginalizadas, conversando com moradores de rua e tentando obter qualquer pista. As ruas da cidade, tantas vezes ignoradas pelos mais abastados, revelavam uma dura realidade. Era um mundo que Henrique nunca havia conhecido de perto, e a distância entre sua vida confortável e a miséria dessas pessoas nunca parecera tão grande. Enquanto isso, Henrique também providenciava o tratamento médico para o pai de Luana. O médico que ele contratou visitava a casa semanalmente, monitorando a saúde do homem e ajustando os medicamentos conforme necessário. Aos poucos, o pai de Luana começou a mostrar sinais de melhora. Ele ainda era frágil, mas sua tosse diminuíra e ele conseguia passar mais tempo acordado, o que permitia a Luana ter conversas mais longas com ele, algo que ela não fazia há meses. Em uma dessas visitas, Luana observava o médico enquanto ele examinava seu pai.
O profissional trazia um alívio tangível para o ambiente pesado da casa, algo que para Luana parecia quase milagroso. Mas mesmo com a leve melhora, a sombra da ausência de sua mãe continuava pesando sobre ela. Sempre que o médico ia embora, ela se encontrava sozinha com seus pensamentos, mergulhada nas lembranças de sua infância, quando sua mãe ainda estava por perto. "Como está seu pai?" perguntou Henrique em uma tarde, ao encontrar Luana em frente à sua casa. Ele vinha frequentemente para ver como ela estava e para trazer atualizações sobre a busca. A cada visita, o relacionamento entre eles parecia se aprofundar um pouco mais. "Melhor, acho que os remédios estão ajudando", respondeu Luana, oferecendo um pequeno sorriso. "Ainda não é o suficiente, mas ele está um pouco mais forte agora." Henrique assentiu, satisfeito por ver algum progresso. Ele sabia que a saúde do pai de Luana era uma preocupação constante para ela, mas além disso, ele via a esperança crescente nos olhos da menina, alimentada pela busca por sua mãe. "E sobre minha mãe? Alguma notícia?" A pergunta de Luana vinha sempre no mesmo tom, uma mistura de esperança e medo. Esperança de que houvesse algo positivo e medo de que o resultado não fosse o que ela esperava. Henrique suspirou antes de responder. As buscas estavam avançando, mas ainda sem o resultado que Luana tanto ansiava. "Estamos tentando, Luana. Meus detetives estão investigando todas as áreas possíveis. Sabemos que ela esteve em alguns abrigos há alguns anos, mas desde então ela parece ter desaparecido de novo. Mas eu prometo, não vamos parar, não até encontrá-la." Luana assentiu, lutando para manter o otimismo. Sabia que a busca era difícil, mas o simples fato de que alguém estava se esforçando por ela, por sua família, era um consolo. Henrique, por sua vez, não conseguia deixar de pensar em Luana e no que ela significava para ele. Desde o acidente com seu filho, algo dentro dele mudara. A vida que ele levava, cercado de riqueza, luxo e segurança, parecia menos completa agora que havia sido confrontado com a realidade de pessoas como Luana. A força e a resiliência da menina o impressionavam mais a cada dia. Ela tinha tão pouco, mas continuava lutando com dignidade, sem nunca reclamar ou pedir algo para si mesma. Em uma das visitas ao escritório dos detetives, Henrique examinava os relatórios detalhados sobre as buscas. Os profissionais contratados haviam feito progresso em rastrear os movimentos da mãe de Luana, identificando os últimos lugares onde ela havia sido vista. Algumas pistas apontavam para a região central da cidade, onde muitos moradores de rua se concentravam. "Temos informações de que ela esteve em um abrigo no centro há cerca de 2 anos", disse um dos detetives. "Mas depois disso, ela desapareceu de novo. Estamos tentando localizar alguém que a conheça melhor ou que possa nos dar mais informações sobre seus hábitos." Henrique franziu o senho. A ideia de que a mãe de Luana estava vagando por aí, sem destino, era perturbadora. Ele não conseguia imaginar como era viver sem um lar, sem uma direção clara. A cada novo relatório que lia, ele se sentia mais envolvido emocionalmente na busca. Isso havia deixado de ser apenas uma promessa, feita para compensar um favor. Agora, era uma questão pessoal. "Continue investigando", disse ele decidido. "Não vamos parar até encontrá-la." Enquanto os detetives seguiam em sua busca, Henrique e Luana começaram a se conhecer melhor. Suas visitas à casa dela se tornaram mais frequentes, e com o tempo, ele começou a perguntar mais sobre a vida dela. Ele queria entender quem era aquela menina que, com tão pouco, demonstrava uma força tão grande. "Como você consegue lidar com tudo isso?" perguntou ele em uma de suas visitas, enquanto caminhavam juntos pela rua. Luana o olhou, sem entender a pergunta no início. Mas quando viu o olhar sério de Henrique, ela entendeu o que ele queria dizer. "Não é como se eu tivesse escolha", disse ela com simplicidade. "Alguém precisa cuidar do meu pai e eu não posso simplesmente esperar que minha mãe volte. Eu preciso fazer o que tem que ser feito."
A resposta de Luana era direta e sem rodeios. Mas Henrique sabia que havia mais por trás dessas palavras. Luana carregava o peso do mundo nos ombros, e ela o fazia com uma maturidade que não combinava com a idade. Ele, um homem que havia construído uma fortuna, sentia-se pequeno diante da força dela. Quando eu tinha a sua idade, disse Henrique, lembrando-se de seu passado, eu não tinha metade dessa responsabilidade. Meus pais cuidavam de tudo para mim, e ainda assim, eu reclamava de coisas insignificantes. Luana sorriu de leve. Ela não estava acostumada a ver homens como Henrique refletindo sobre suas vidas de forma tão aberta. Para ela, pessoas ricas como ele viviam em um mundo completamente diferente, sem se preocupar com as mesmas coisas que ela. Acho que a gente só se dá conta da força que tem quando precisa, respondeu ela. Não tenho tempo de me preocupar com o que não posso controlar. Só quero que meu pai melhore e que minha mãe volte. O resto, eu dou um jeito. Henrique sentiu um aperto no peito ao ouvir isso. Ele, que sempre fora capaz de resolver qualquer problema com dinheiro, percebia que Luana estava lidando com desafios que o dinheiro não podia solucionar. E, de certa forma, ele admirava profundamente essa resiliência. Os dias continuaram a passar e, apesar das buscas ainda não terem resultados definitivos, Henrique estava determinado a não parar. Ele sabia que essa jornada poderia demorar, mas estava comprometido em ajudar Luana. Cada vez mais, ele via nela não apenas uma menina pobre que salvou seu filho, mas uma pessoa com um caráter e uma força que ele raramente encontrava em sua vida de negócios e negociações frias. As atualizações dos detetives começaram a trazer informações mais concretas. Eles encontraram pessoas que haviam conhecido a mãe de Luana durante seus anos nas ruas. Alguns se lembravam de sua aparência. Outros mencionavam conversas breves que haviam tido com ela. Aos poucos, um retrato de quem ela era e por onde andava começou a se formar. Ainda não a localizamos exatamente, explicou o chefe da equipe de investigação a Henrique em uma reunião. Mas estamos cada vez mais perto. Conseguimos alguns relatos de moradores de rua que mencionaram uma mulher com as características dela na área central da cidade. Acreditamos que ela esteja vivendo ali, mas como muitos, muda de lugar com frequência. Henrique voltou para casa naquela noite, sentindo uma mistura de frustração e esperança. Eles estavam perto, mas ainda havia muito a ser feito. Ele sabia que Luana estava esperando ansiosamente por qualquer notícia, mas também sabia que não podia alimentar expectativas exageradas até que tivessem certeza. No entanto, uma coisa era certa: ele não iria desistir. Ele prometera a Luana que faria tudo ao seu alcance para encontrar sua mãe, e essa era uma promessa que ele estava decidido a cumprir. Os dias se transformaram em semanas e as semanas em meses, mas a busca pela mãe de Luana ainda não chegava a uma conclusão. Henrique mantinha-se firme em sua promessa, visitando os detetives regularmente, esperando ansioso por uma pista concreta. A cada relatório que recebia, a frustração crescia. Apesar de todos os esforços, a localização exata da mãe de Luana continuava incerta. É como se ela estivesse sempre um passo à frente, disse o chefe dos detetives durante uma reunião com Henrique. Recebemos relatos de que ela foi vista recentemente em uma área próxima ao centro, mas quando chegamos já havia se mudado. Esse é o problema com as pessoas que vivem nas ruas. Elas nunca ficam no mesmo lugar por muito tempo. Henrique suspirou profundamente. Ele não estava acostumado a fracassos, muito menos a obstáculos que não pudesse contornar com sua influência e recursos. Mas a realidade das ruas se mostrava muito mais complicada do que ele imaginava. Havia uma fluidez entre os moradores de rua, uma mobilidade invisível que tornava a busca quase impossível. O empresário, que antes via a situação com uma confiança resoluta, começou a sentir o peso da incerteza. Nos bairros mais pobres, onde as sombras se tornavam lar para os invisíveis da sociedade,
Henrique encontrou um mundo completamente diferente daquele em que vivia. Ele já havia passado por essas ruas inúmeras vezes, dirigindo seus carros de luxo, sem notar o que se escondia ao lado das calçadas. Mas agora, ao percorrer pessoalmente algumas dessas áreas com os detetives, viu com seus próprios olhos as condições desumanas que tantas pessoas enfrentavam. Rostos sujos e cansados, crianças correndo descalças e famílias inteiras que viviam sem qualquer perspectiva de mudança. Essas imagens começaram a se infiltrar nos pensamentos de Henrique, que se viu incapaz de ignorar o abismo entre sua vida confortável e a realidade brutal das ruas. A riqueza que ele acumulava parecia cada vez mais distante dessa realidade, como uma bolha impenetrável que o protegia de tudo que era desagradável. Pela primeira vez em anos, Henrique começou a se perguntar sobre o verdadeiro valor de sua fortuna. Ele não havia percebido o quanto sua vida estava cercada por um muro invisível que o isolava das tragédias diárias de pessoas como Luana e sua mãe. Certa tarde, enquanto dirigia de volta de uma dessas reuniões, Henrique foi tomado por uma reflexão profunda. Pensava em Luana e na força que ela demonstrava a cada dia, mesmo com tão pouco. Aquele pedido, que no início ele acreditava ser simples, encontrar a mãe dela e cuidar de seu pai, havia se tornado uma tarefa emocionalmente desgastante. O empresário começou a ver Luana como uma figura inspiradora, uma menina que não se deixava abater pelas dificuldades. Sua humildade e determinação o faziam questionar suas próprias prioridades. Em uma dessas visitas, Luana notou a mudança no semblante de Henrique. "Alguma notícia sobre a minha mãe?" perguntou ela, esperançosa. Henrique balançou a cabeça, frustrado com a falta de resultados. No entanto, ele sabia que Luana tinha o direito de ser informada sobre o progresso, por menor que fosse. "Encontramos mais algumas pessoas que afirmam tê-la visto", disse ele com um tom cauteloso. "Mas, infelizmente, ainda não conseguimos localizá-la. A busca está sendo mais difícil do que eu imaginava." Luana ouviu em silêncio, assentindo lentamente. Ela já começava a se preparar para esse tipo de resposta. O otimismo inicial estava começando a dar lugar à dura realidade. Encontrar sua mãe nas ruas, depois de tanto tempo, seria como procurar uma agulha no palheiro. "Eu entendo, Sr. Henrique", disse ela, tentando esconder a decepção. "Só obrigada por tentar." Essa resposta de Luana mexeu ainda mais com Henrique. Ela estava grata por ele estar tentando, mesmo que não tivesse garantido resultado algum. A simplicidade e a aceitação da menina, diante de tanta incerteza, faziam com que o empresário se sentisse ainda mais responsável por ajudá-la. Ele começou a perceber que essa jornada não era apenas sobre encontrar a mãe de Luana, mas também sobre descobrir algo dentro de si mesmo. Durante uma nova reunião com os detetives, Henrique foi confrontado com novas informações que o deixaram atordoado. Um dos detetives trouxe à tona alguns registros antigos que incluíam passagens da mãe de Luana por instituições de caridade e até um hospital psiquiátrico. "Ela teve uma breve internação em um hospital psiquiátrico há cerca de 5 anos", explicou o detetive. "Segundo os registros, ela estava mentalmente instável na época. Alegaram que ela estava em estado de confusão, falando coisas desconexas. Mas o mais interessante é que ela nunca foi oficialmente liberada. Ela simplesmente fugiu do hospital e desde então passou a viver nas ruas." Henrique franziu o senho, absorvendo aquelas informações. Ele não tinha ideia de que a mãe de Luana enfrentava problemas de saúde mental. Isso complicava ainda mais a situação. Se ela realmente havia estado em um hospital psiquiátrico, havia a possibilidade de que sua condição mental estivesse piorando, tornando a busca ainda mais urgente. "Por que ninguém fez nada?" perguntou Henrique, frustrado com a ineficiência do sistema. "Como é possível que ela tenha desaparecido assim e ninguém tenha procurado por ela?"
O detetive apenas deu de ombros. Esse tipo de coisa acontece com frequência, senhor. Quando se trata de pessoas que já estão à margem da sociedade, as buscas raramente têm prioridade. Para muitos, elas são invisíveis. Essa resposta atingiu Henrique em cheio. O fato de que a mãe de Luana havia se tornado invisível para o sistema, ignorada e esquecida, o perturbava profundamente. Ele estava acostumado a resolver problemas com um telefonema, um investimento, mas percebeu que, neste caso, estava lidando com algo muito mais complexo. Não se tratava apenas de dinheiro ou influência. Ele estava confrontando as falhas de uma sociedade que deixava pessoas como a mãe de Luana à própria sorte. Henrique voltou para casa naquele dia imerso em pensamentos. Sentou-se em sua sala de estar luxuosa, cercado por móveis caros e decoração impecável, mas sentiu-se desconectado de tudo aquilo. A vida que ele construíra parecia pequena diante da magnitude dos problemas que agora enxergava com clareza. Ele havia passado anos imerso em seu mundo de negócios, esquecendo-se das realidades além dos muros de sua bolha. Luana e sua família eram apenas uma das milhares de histórias semelhantes, todas invisíveis para quem escolhia não olhar. Em uma visita seguinte à casa de Luana, Henrique decidiu compartilhar as descobertas com ela, mas estava preocupado com a forma como a menina reagiria às novas informações. Ele sabia que a verdade sobre a condição mental de sua mãe poderia ser dolorosa. «Luana, preciso te contar algo», começou ele, enquanto se sentavam no pequeno quintal da casa dela. Meus detetives descobriram que sua mãe passou um tempo em um hospital psiquiátrico há alguns anos. Eles dizem que ela estava mentalmente instável na época e acabou fugindo do hospital. É possível que desde então sua saúde mental tenha se deteriorado ainda mais. Luana ficou em silêncio por alguns segundos, absorvendo o que Henrique havia dito. A ideia de que sua mãe estava doente e que isso poderia explicar o desaparecimento a perturbava profundamente. Ela nunca nos disse nada sobre isso, murmurou Luana, com os olhos fixos no chão. Sempre achei que ela tinha ido embora por algum outro motivo, mas... Isso faz sentido. Henrique sentiu o peso das palavras de Luana. Ele sabia que aquela descoberta não resolveria o problema, mas ao menos dava uma explicação para o que acontecera. O mistério sobre o desaparecimento da mãe de Luana começava a ser desvendado, mas também trazia novas camadas de dor e complexidade. O importante agora é encontrá-la, disse ele, tentando reconfortar a menina. Não importa o que aconteceu no passado, vamos fazer tudo o que pudermos para que ela tenha uma nova chance. Luana assentiu lentamente, mas Henrique podia ver o conflito interno em seus olhos. A ideia de que sua mãe estava perdida, não apenas fisicamente, mas mentalmente, era difícil de aceitar. Mas, ao mesmo tempo, ela sabia que aquilo explicava muito do que havia acontecido em sua família nos anos anteriores. A busca por sua mãe estava longe de terminar, mas agora havia novas peças no quebra-cabeça. Para Henrique, essa experiência estava trazendo à tona reflexões que ele não poderia ignorar. Ele começou a perceber que, mais do que buscar alguém nas ruas, ele estava buscando por um propósito que ia além de sua vida financeira. O relacionamento com Luana e o compromisso que havia assumido com ela estavam mudando sua visão de mundo, tornando-o mais consciente das desigualdades que antes ele apenas evitava. Henrique sabia que encontrar a mãe de Luana não seria o fim dessa jornada. Era apenas o começo de algo maior, uma transformação que já estava acontecendo, não apenas na vida de Luana, mas também na dele. O céu estava cinzento naquela manhã, mas algo diferente parecia estar no ar. A rotina de visitas dos detetives e as reuniões sem fim com Henrique já haviam se tornado parte do cotidiano de Luana, que tentava equilibrar as esperanças de encontrar sua mãe com a necessidade urgente de cuidar de seu pai. No entanto, naquele dia,
Quando Henrique parou na frente da casa de Luana, havia algo no semblante dele que chamou sua atenção. Era como se uma nova energia, uma faísca de possibilidade estivesse presente. Luana, tenho boas notícias, disse Henrique assim que desceu do carro. O coração de Luana acelerou. Embora estivesse se preparando para decepções semanais, não conseguia evitar o pequeno raio de esperança que agora brotava. Ela o olhou com expectativa. Encontramos uma pista mais concreta desta vez, continuou ele respirando fundo. Os detetives descobriram que uma mulher com as características da sua mãe tem sido vista regularmente em uma área específica da cidade. Ela costuma passar as noites em um pequeno abrigo improvisado perto de um mercado popular. Parece que ela se desloca entre lá e outro lugar, mas o padrão foi mais consistente nos últimos dias. Luana sentiu um calor subir em seu peito. Era a primeira vez que uma pista parecia tão próxima de levá-los ao paradeiro de sua mãe. Durante semanas, as pistas eram vagas e frustrantes, quase sempre levando a becos sem saída. Mas agora, finalmente, havia algo palpável. Ela se agarrou à ideia de que em breve poderia vê-la novamente, tocá-la, ouvi-la falar depois de tanto tempo. Então, nós vamos encontrá-la? Perguntou Luana, sua voz trêmula de emoção. Henrique assentiu, mas seu rosto ainda carregava uma certa cautela. Sim, vamos tentar, disse ele suavemente. Mas não podemos ter certeza absoluta até realmente encontrá-la. Ela pode estar diferente. Pode ser difícil para ela reconhecer a gente, mas é nossa melhor chance até agora. Luana sabia do que ele estava falando. As semanas de busca tinham trazido revelações sobre a instabilidade mental de sua mãe, e isso pesava sobre ela. No entanto, nenhuma dessas incertezas era forte o suficiente para apagar a esperança que sentia. O desejo de encontrá-la, de ter a mãe de volta em sua vida, era maior do que qualquer medo. Quando podemos ir? Ela perguntou, tentando disfarçar a ansiedade na voz. Amanhã cedo, respondeu Henrique com firmeza. Eu vou te buscar e nós vamos até lá juntos. Os detetives acreditam que ela deve aparecer novamente naquele lugar nas próximas 24 horas. Luana assentiu, sentindo seu coração bater mais rápido do que o normal. A expectativa era quase esmagadora, mas também dava a ela um senso renovado de propósito. Era como se tudo o que havia vivido até aquele momento estivesse culminando em algo maior. Ela passou o resto daquele dia imersa em seus pensamentos, oscilando entre a esperança e o medo. Enquanto isso, o pai de Luana mostrava sinais de melhora gradual. Os remédios que Henrique havia providenciado estavam surtindo efeito. Embora ainda debilitado, ele agora conseguia levantar-se da cama em alguns dias, caminhando lentamente pela pequena casa. Ele se alegrava em ver o brilho nos olhos da filha, sempre que ela o ajudava a andar, embora soubesse que a sombra da ausência de sua esposa ainda pairava sobre eles. Você parece diferente hoje, Luana, disse o pai, sentando-se na beira da cama, enquanto ela organizava os frascos de remédios. Henrique trouxe boas notícias, respondeu ela, tentando conter a excitação em sua voz. Parece que encontramos a mamãe. Amanhã vamos até onde acham que ela está. O pai de Luana ficou em silêncio por um momento, digerindo a informação. Era uma notícia que ele ansiava por ouvir, mas também temia. Sabia que a mulher que eles encontrariam poderia não ser mais a mesma de antes. No entanto, ele não queria enfraquecer o otimismo da filha. Se isso for verdade, Luana, disse ele, a voz cansada, mas calorosa, talvez nossa família possa voltar a se unir. Eu sei que sua mãe nunca quis nos abandonar. Algo aconteceu com ela, algo que nós ainda não entendemos. Luana assentiu, sentindo as palavras de seu pai pesarem sobre seu coração. Ela sabia que, independentemente do que encontrassem, a presença da mãe, de alguma forma, traria uma sensação de fechamento e alívio para todos eles.
Ela passou a noite inquieta, pensando em todas as possibilidades, relembrando os poucos momentos felizes que teve com sua mãe antes dela desaparecer. Seria ela capaz de reconhecê-la? Estaria sua mãe disposta a voltar? Essas perguntas ecoavam em sua mente. No dia seguinte, logo cedo, Henrique apareceu conforme combinado. Luana estava pronta, ansiosa e nervosa ao mesmo tempo. O pai de Luana, ainda fraco, ficou em casa, apoiado em uma cadeira velha no canto do quarto, esperando ansioso pelo desfecho da missão. Henrique manteve a viagem silenciosa. Ele percebia o nervosismo de Luana e sabia que ela precisava de espaço para processar as emoções. Durante o caminho até o local, Henrique pensava em tudo o que essa jornada representava. Ele também se encontrava dividido entre a ansiedade de dar uma boa notícia para Luana e o receio de que a realidade pudesse não corresponder às expectativas. O que ele faria se a situação fosse pior do que o esperado? E se a mãe de Luana estivesse em um estado irreversível, incapaz de reconhecer a filha ou retornar para casa? Eles chegaram ao local designado, um pequeno mercado que ficava em uma parte movimentada da cidade. Era uma área onde, entre as barracas e os comerciantes, um pequeno grupo de pessoas sem teto costumava se abrigar à noite. O mercado era cercado por becos estreitos, e um abrigo improvisado se erguia em um canto isolado. "É aqui que ela foi vista pela última vez", disse Henrique, com um tom baixo, enquanto os dois se aproximavam do lugar. Os detetives estavam aguardando, mantendo uma vigilância discreta para garantir que, caso a mãe de Luana aparecesse, não se perdesse novamente na multidão. Luana sentiu um frio na barriga. Cada passo parecia mais pesado do que o anterior. Ela olhou ao redor, vendo rostos desconhecidos e cansados, cada um carregando sua própria história. Alguns a observavam com olhares vazios e curiosos, mas a maioria estava ocupada com seus próprios problemas. Aquela era a realidade das ruas, um mundo em que Luana e sua mãe haviam se separado tanto tempo atrás. "Estamos observando há horas", disse um dos detetives, aproximando-se de Henrique e Luana. "Se ela seguir o padrão, deve aparecer a qualquer momento." Henrique assentiu e o grupo se acomodou perto de uma parede, esperando pacientemente. Luana mal conseguia respirar direito, e o tempo parecia desacelerar enquanto ela tentava controlar a ansiedade. Ela fechou os olhos por alguns segundos, tentando mentalizar o rosto de sua mãe, como se isso fosse ajudá-la a se preparar para o encontro. Lembrava-se de fragmentos, o sorriso suave, o toque delicado em seu rosto e o cheiro de comida caseira que preenchia a casa nos tempos mais felizes. Mas o tempo havia apagado muitas das lembranças, e agora, à beira de reencontrá-la, Luana temia não reconhecê-la mais. De repente, um movimento na multidão chamou a atenção de um dos detetives. Ele fez um sinal para Henrique e Luana, e ambos viraram a cabeça na direção indicada. Uma mulher apareceu no canto do mercado, movendo-se lentamente, como se estivesse perdida em seus próprios pensamentos. Suas roupas estavam sujas, em trapos, e seus cabelos desgrenhados caíam sobre o rosto, quase escondendo suas feições. "É ela", sussurrou o detetive com convicção. Luana ficou imóvel, sentindo as batidas de seu coração acelerarem ainda mais. Seus olhos fixaram-se na mulher que, à primeira vista, não parecia em nada com a mãe que ela conhecia. O tempo e as dificuldades haviam transformado sua aparência, tornando-a quase irreconhecível. Mas, ao observá-la mais de perto, Luana viu algo familiar em seu andar lento, algo que fez seu peito apertar. "Mamãe?", sussurrou Luana para si mesma, dando um pequeno passo à frente. Henrique colocou a mão em seu ombro, como quem a segurava para que ela não se apressasse, mas sem a intenção de impedir o reencontro. Luana respirou fundo, reunindo coragem. A mulher continuava caminhando, aparentemente alheia ao que acontecia ao seu redor, passando por barracas sem olhar diretamente para ninguém.
Ela parecia perdida em um mundo à parte, e isso partiu o coração de Luana. "Mamãe!" chamou Luana, mais alto dessa vez. A mulher parou de repente. Seus ombros tensionaram-se, e ela olhou ao redor, como se tentasse encontrar a origem daquela voz. Havia uma hesitação em seus movimentos, uma incerteza que indicava que aquele chamado havia tocado algo dentro dela. Por um momento, seus olhos se cruzaram com os de Luana. "Mãe, sou eu, Luana!" disse a menina, aproximando-se com passos vacilantes, mas determinados. Os olhos da mulher, antes vazios e distantes, pareceram ganhar foco. Ela piscou várias vezes, como se tentasse entender o que estava acontecendo. Então, em meio à confusão, algo pareceu despertar nela. Seus lábios tremeram e uma lágrima deslizou por seu rosto sujo. Ela deu um passo à frente, cambaleante, como se não pudesse acreditar no que estava vendo. Luana, balbuciou a mulher, sua voz rouca, quase irreconhecível, mas ainda com um eco familiar. "Minha filha, é você?" A confirmação fez com que as lágrimas que Luana segurava finalmente caíssem. Ela correu em direção à mãe e a abraçou com toda a força que tinha. O abraço foi inicialmente hesitante, como se ambas ainda estivessem tentando entender a realidade do que estava acontecendo, mas logo se transformou em um encontro cheio de emoção e saudade acumulada. A mãe de Luana afundou o rosto nos cabelos da filha, soluçando baixinho, enquanto Luana a segurava, com medo de soltá-la novamente. Henrique observava à distância com um nó na garganta. Ele sabia que aquele momento era precioso demais para ser interrompido. O silêncio ao redor parecia quase sagrado, com os outros moradores de rua e comerciantes olhando de relance para a cena, sem saber exatamente o que estava acontecendo, mas sentindo a carga emocional que pairava no ar. Depois de alguns minutos, a mãe de Luana finalmente se afastou um pouco, ainda segurando o rosto da filha em suas mãos trêmulas. Eu sinto muito, minha filha, disse ela, a voz falhando entre soluços. Eu queria voltar, mas eu não conseguia. Minha mente, eu estava tão confusa. Está tudo bem agora, mamãe, disse Luana, enxugando as lágrimas do rosto da mãe. Nós estamos aqui. O papai está esperando por você em casa. Nós vamos cuidar de você, juntos. A menção do pai de Luana fez com que a mulher fechasse os olhos e respirasse profundamente, como se estivesse sendo tomada por um turbilhão de emoções. Havia tanto arrependimento em seu semblante, tanto sofrimento pelo tempo perdido, que Luana sentiu seu coração apertar mais uma vez. Mas naquele momento, o reencontro era o mais importante. Eles estavam juntas de novo, e isso era o que realmente importava. Você vai ficar bem agora, mamãe, continuou Luana, sua voz firme. O senhor Henrique está nos ajudando. Vamos te levar para casa e cuidar de você, eu prometo. Henrique, até então em silêncio, aproximou-se devagar. Ele deu à mãe de Luana um olhar compreensivo e acenou gentilmente. Podemos levá-la a um médico, garantir que você receba os cuidados necessários, disse ele com um tom suave. Estamos aqui para ajudar. A mulher olhou para Henrique com gratidão nos olhos. Mesmo em meio à sua confusão mental, ela podia perceber que aquele homem estava ali para apoiá-las. Ela assentiu, ainda sem conseguir falar muito, e Henrique sinalizou para os detetives que a levassem com cuidado até o carro. Enquanto todos caminhavam juntos para deixar o mercado, Luana manteve-se ao lado da mãe, segurando sua mão com força. Ela sabia que ainda havia um longo caminho pela frente e que a recuperação de sua mãe seria lenta e cheia de desafios. Mas pela primeira vez em muito tempo havia esperança. E essa esperança, mesmo frágil, era o suficiente para mantê-las de pé. O ar parecia mais denso enquanto o carro atravessava a cidade. Luana estava sentada ao lado de sua mãe, segurando sua mão com firmeza, como se temesse que a qualquer momento ela desaparecesse novamente.
A pele de sua mãe era fria e fina, os ossos proeminentes por baixo da pele pálida. Ela estava visivelmente frágil, o corpo castigado pelos anos de vida nas ruas, pela fome e pela ausência de cuidados. Mesmo assim, havia algo reconfortante em sentir o toque dela novamente, algo que Luana não conseguia descrever com palavras. Henrique, ao volante, mantinha um olhar preocupado no caminho à frente. A emoção do reencontro ainda estava fresca em sua mente, e ele lutava para processar tudo o que havia testemunhado naquele mercado. Ele já tinha visto muitas coisas em sua vida, enfrentado desafios empresariais e tomado decisões difíceis, mas nada havia se comparado ao impacto emocional de ver aquela família fragmentada se reunindo. Aquela experiência estava mexendo com ele de uma maneira que ele não esperava. O carro parou em frente à casa de Luana. Ela olhou para o pai, que estava sentado à porta, esperando por elas com uma ansiedade que mal conseguia esconder. O pai de Luana havia passado o dia em uma mistura de expectativa e temor. Seu corpo fraco refletia os anos de doença, mas seus olhos estavam cheios de esperança, esperando o momento de ver sua esposa novamente. A última vez que a vira fora em um estado de confusão e desde então ele se perguntava como seria o reencontro, se ela ainda o reconheceria. Henrique saiu do carro primeiro, abrindo a porta para que Luana e sua mãe pudessem sair. Luana ajudou sua mãe a descer lentamente. O corpo da mulher estava fraco demais para sustentar-se sozinha por muito tempo, mas ela não queria parecer ainda mais debilitada aos olhos do marido. Era como se ela tentasse se recompor, apresentar-se de forma digna, apesar de tudo pelo que havia passado. O pai de Luana observava tudo em silêncio, e quando finalmente seus olhos encontraram os da esposa, o tempo pareceu parar. Ela parou por um momento, apoiando-se na filha, e então, como se um turbilhão de emoções a tomasse de assalto, seus olhos se encheram de lágrimas. "É você?", disse ele, com a voz falha, lutando para segurar as próprias lágrimas. A mulher olhou para o marido, os olhos cheios de uma dor antiga, misturada com um arrependimento profundo. "Eu sinto muito", sussurrou ela, os ombros tremendo com o peso das palavras. "Eu queria voltar, mas não conseguia." O pai de Luana tentou levantar-se da cadeira, mas suas pernas, ainda fracas, não o permitiram. Henrique correu para ajudá-lo, levantando-o com cuidado e trazendo-o até mais perto da esposa. Eles ficaram frente a frente, por um momento que pareceu durar uma eternidade. Ele olhou para ela com uma mistura de amor, tristeza e compreensão, enquanto ela mantinha os olhos baixos, como se carregasse a culpa de todos os anos perdidos. "Não importa agora", disse ele com a voz rouca. "O importante é que você está aqui." As lágrimas finalmente começaram a rolar pelo rosto da mãe de Luana. Ela caiu de joelhos em frente ao marido, agarrando suas mãos com uma força que parecia impossível para alguém em seu estado. Luana, observando a cena, sentiu suas próprias lágrimas correrem. Ela se aproximou lentamente, abraçando os dois. O momento era agridoce, uma mistura de felicidade pelo reencontro e dor pelo que tinham suportado. Henrique, ao lado, assistia àquela cena com os olhos marejados. Ver aquela família reunida, mesmo depois de tanto sofrimento, mexia profundamente com ele. Havia algo sagrado naquele reencontro, algo que transcendia suas experiências de vida. Ele havia ajudado em muitos projetos filantrópicos ao longo dos anos, doado dinheiro para causas sociais, mas aquela era a primeira vez que ele via de perto o verdadeiro impacto de seus esforços. Não era sobre doar dinheiro ou fornecer recursos, mas sobre restaurar uma família. Na pequena casa de Luana, o clima era pesado, mas também repleto de emoções. O pai de Luana, ainda emocionado, sentou-se na cadeira, enquanto a mãe permanecia ao seu lado, como se ainda estivesse processando tudo o que acontecia ao redor.
Henrique sentou-se um pouco mais afastado, dando espaço para que a família aproveitasse aquele momento tão esperado. Você não precisa mais ficar longe, mamãe, disse Luana, com a voz baixa, mas cheia de determinação. Nós vamos cuidar de você agora. Eu prometo que vamos fazer de tudo para que você fique bem. A mãe de Luana olhou para a filha com gratidão. Seus olhos estavam cansados, mas pela primeira vez em muito tempo havia uma faísca de esperança. Eu só queria ter voltado antes, disse ela, a voz embargada pela culpa. Eu sabia que vocês precisavam de mim, mas minha cabeça estava tão confusa, eu não conseguia encontrar o caminho de volta. Agora você encontrou, e é isso que importa, respondeu o pai de Luana, sua voz cheia de ternura. Ele sabia que, por mais difícil que fosse perdoar os anos de ausência, o simples fato de sua esposa estar ali com eles era suficiente para acalmar seu coração. Henrique observava o reencontro silenciosamente. Ele estava ali, presente, mas ao mesmo tempo dava à família o espaço de que precisavam para se reconectar. Algo dentro dele mudou naquele momento. Tudo o que ele vinha experimentando, desde que conhecera Luana, estava começando a criar raízes profundas em sua alma. As decisões que antes pareciam ser simplesmente o certo a se fazer, agora se revelavam como algo muito maior. O impacto de seu envolvimento naquela família era palpável, e isso o fazia refletir sobre o significado de suas próprias ações. Luana, que até então tentava segurar o turbilhão de emoções, finalmente se permitiu relaxar. Ela se sentou ao lado da mãe, segurando sua mão com força. Por um momento, o silêncio reinou na casa, e aquele silêncio era quase reconfortante, como se finalmente todas as palavras não ditas durante anos estivessem sendo absorvidas por gestos e olhares. No dia seguinte, Henrique providenciou tudo para que a mãe de Luana fosse levada ao médico. O processo de recuperação seria longo, mas havia um caminho possível à frente. Ele organizou uma equipe de apoio, com enfermeiras e psicólogos, que acompanhariam o estado de saúde dela e ajudariam com o tratamento que ela tanto precisava. Os exames mostraram sinais de desnutrição severa e outras complicações decorrentes dos anos nas ruas, mas também indicaram que, com cuidados adequados, havia esperança de recuperação. Luana acompanhava sua mãe em cada consulta, tentando ao máximo estar presente e oferecer apoio. Agora que estavam reunidas, a conexão entre mãe e filha se mostrava mais forte do que nunca. Havia muitos momentos de fragilidade, onde a mãe de Luana se desculpava repetidamente, mas Luana sempre a acalmava com paciência, reforçando que o importante era o presente. Henrique também estava sempre por perto, garantindo que tudo estivesse sendo providenciado. No entanto, ele se dava conta de que sua conexão com aquela família ia além de uma simples ajuda caridosa. Ele se importava genuinamente com o bem-estar de todos eles, e a cada dia se sentia mais próximo de Luana e sua luta. Certa tarde, depois de mais uma consulta bem-sucedida, Luana sentou-se com Henrique no pequeno quintal da casa, onde podiam sentir a brisa fresca após um longo dia. O pai dela estava dentro da casa, descansando, enquanto a mãe dormia após os exames. O silêncio entre eles era confortável, quase como uma pausa necessária para refletir sobre tudo o que havia acontecido. Eu nunca vou poder te agradecer o suficiente, disse Luana, olhando para o horizonte com os olhos brilhando de gratidão. Se não fosse por você, eu nem sei onde estaríamos agora. Henrique balançou a cabeça, dando um pequeno sorriso. Você não precisa me agradecer, Luana. Você fez isso acontecer. Sua força e determinação trouxeram sua mãe de volta, e tudo o que eu fiz foi te ajudar ao longo do caminho. Luana olhou para ele, sentindo o peso das palavras dele. Ela sabia que havia sido difícil, mas também sabia que sem a ajuda de Henrique, nada disso teria sido possível. Ele não apenas a ajudou financeiramente,
mas também se tornou uma figura importante em sua vida, alguém em quem ela podia confiar. Mesmo assim, eu sou muito grata, continuou ela. Não apenas pela ajuda com minha mãe, mas por estar ao nosso lado em tudo isso. Você fez parte da nossa família e eu nunca vou esquecer isso. Henrique sentiu um nó se formar em sua garganta. Ele sabia que, de alguma forma, aquela experiência havia mudado sua vida. E, embora ele tivesse começado essa jornada para retribuir por um ato de coragem de Luana, agora era ele quem se sentia profundamente tocado e grato por tudo o que havia aprendido ao longo do caminho. "E eu sou grato a você", respondeu ele com a voz suave. "Vocês me ensinaram mais do que eu jamais imaginei." Aquela simples troca de palavras encapsulava algo muito maior do que ambos poderiam explicar. Havia uma conexão entre eles, uma que transcendia a simples relação de ajuda. E enquanto o sol se punha no horizonte, iluminando a cidade com um brilho dourado, Luana e Henrique sentiam que, apesar de todos os desafios, havia esperança, cura e, acima de tudo, amor. Os dias que seguiram o reencontro de Luana com sua mãe foram uma mistura de alívio e desafios. O peso do passado ainda estava presente, mas agora havia esperança. O empresário Henrique, cumprindo sua promessa, organizou tudo o que fosse necessário para garantir que a mãe de Luana recebesse o cuidado médico e psicológico que tanto precisava. Ele contratou uma equipe de especialistas, incluindo uma enfermeira que fazia visitas regulares e um psicólogo que iniciava um trabalho de terapia com a mãe de Luana. O primeiro passo foi tratar da saúde física. A mãe de Luana estava extremamente desnutrida, com sinais evidentes de exaustão e doenças negligenciadas. Os médicos alertaram que a recuperação seria longa e cheia de etapas, exigindo paciência e muito cuidado. O corpo dela, desgastado pela vida nas ruas, ainda precisaria de tempo para se curar completamente. Contudo, havia progresso, e isso já era um motivo de alegria. A cada consulta, a mãe de Luana parecia mais consciente, mais presente. Os tratamentos médicos estavam funcionando e as vitaminas e suplementos fornecidos estavam ajudando seu corpo a se fortalecer lentamente. Mas o processo de cura não era apenas físico. Havia também as feridas emocionais, e essas eram mais difíceis de tratar. As primeiras sessões de terapia foram complicadas. A mãe de Luana, ainda confusa e frágil, demorou a abrir-se completamente. Ela carregava uma dor interna que havia sido enterrada por anos de culpa e arrependimento. No entanto, com o tempo, o psicólogo, que era paciente e dedicado, conseguiu estabelecer uma conexão. Aos poucos, ela começou a contar fragmentos de sua história, como se perdeu nas ruas, a sensação de não pertencer mais à sua própria vida e a confusão mental que a impediu de voltar para casa. Luana, por sua vez, estava sempre presente. Ela se tornara o pilar da família, cuidando tanto de sua mãe quanto de seu pai. Embora a vida ainda fosse cheia de desafios, a presença de ambos ao seu lado tornava as dificuldades mais suportáveis. Ela acordava cedo todos os dias, ajudando sua mãe com a medicação, preparando as refeições e, ao mesmo tempo, certificando-se de que seu pai tomava seus remédios e recebia os cuidados adequados. Henrique continuava visitando regularmente. Ele se certificava de que a família tinha tudo o que precisava, mas fazia questão de dar espaço para que se reconectassem por conta própria. Seu papel como anjo da guarda da família se tornara mais discreto, mas igualmente vital. Ele sabia que, enquanto o apoio financeiro era importante, o processo de cura precisava ser conduzido por Luana e sua família. Certo dia, durante uma das consultas médicas, a mãe de Luana estava mais tranquila. Ela já conseguia caminhar com mais facilidade e passava longos períodos acordada, algo que no início parecia impossível. Henrique e Luana a acompanharam até o consultório, onde o médico fez um exame minucioso. "Ela está respondendo bem ao tratamento", disse o médico após finalizar o exame. "O progresso é visível,
E com o tempo, ela deve se recuperar ainda mais. No entanto, o processo mental será mais lento. O trauma emocional ainda está presente e é importante que continuemos com a terapia. Henrique e Luana assentiram satisfeitos com a notícia, mas cientes de que ainda havia muito a ser feito. Quando deixaram o consultório, a mãe de Luana caminhava devagar ao lado da filha, o braço entrelaçado ao de Luana, como se estivesse redescobrindo o prazer de estar próxima de sua família. O silêncio entre elas era confortável e, pela primeira vez, Luana sentiu que sua mãe estava realmente de volta, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Enquanto o corpo e a mente de sua mãe passavam pelo processo de cura, Luana lidava com o desafio de equilibrar o cuidado com os dois pais. Seu pai, embora estivesse melhor fisicamente, ainda necessitava de atenção constante. Ele passava os dias na pequena sala da casa, observando o progresso da esposa com uma mistura de alívio e arrependimento. Ele a amava profundamente, e mesmo com a dor dos anos em que estiveram separados, ele se dedicava a apoiá-la da forma que conseguia. Certo dia, enquanto Luana ajudava sua mãe a se alimentar, seu pai olhou para ela com os olhos cheios de admiração. "Você é mais forte do que eu jamais imaginei, minha filha", disse ele, sua voz rouca de emoção. Luana parou por um momento, sentindo o peso das palavras. Ela não se considerava especialmente forte, apenas alguém que fazia o que precisava ser feito. Mas ouvir aquilo de seu pai fez com que percebesse o quanto havia crescido desde que sua mãe desapareceu. "Eu só estou cuidando da nossa família", respondeu Luana com um sorriso tímido. Seu pai sorriu de volta, sabendo que aquelas palavras não faziam justiça ao que ela realmente fazia. Ela não estava apenas cuidando de sua família, estava, de fato, reconstruindo-a. E essa reconstrução não acontecia apenas no nível físico, mas emocional. A presença de Luana, com sua paciência e dedicação, era o que estava mantendo todos juntos. Com o tempo, os momentos de descontração se tornaram mais frequentes. À medida que sua mãe recuperava parte de sua força, os sorrisos voltavam a aparecer nos rostos de todos. Certa tarde, após uma sessão de terapia, a mãe de Luana sugeriu que elas dessem um pequeno passeio pela rua. Algo simples, mas que para ela significava um grande avanço. "Eu gostaria de ver o bairro novamente", disse a mãe, com um sorriso tímido. Luana ficou surpresa com o pedido, mas logo concordou. Juntas, elas caminharam pelas ruas que Luana conhecia tão bem. Sua mãe, agora mais lúcida, parecia absorver cada detalhe, como se estivesse redescobrindo o mundo. As pessoas do bairro, muitas das quais conheciam Luana e sua história, olhavam com curiosidade e simpatia para a cena. Todos sabiam o que aquela família havia enfrentado, e vê-las juntas, caminhando lado a lado, era um sinal claro de que o amor e a perseverança estavam vencendo. Henrique, que havia passado para vê-las naquele dia, acompanhou o passeio de longe, mantendo-se discreto, mas atento. Ele sabia que aquele era um momento de intimidade que a família precisava e estava feliz em ver que sua ajuda os tinha levado até ali. Pela primeira vez em muito tempo, ele também se sentia em paz consigo mesmo, sabendo que havia feito uma verdadeira diferença na vida de alguém. Enquanto a mãe de Luana continuava seu processo de recuperação, os dias se tornaram mais organizados. Havia uma rotina na casa, algo que Luana não via há anos. A mãe ajudava como podia, ainda frágil, mas determinada a retomar seu papel de mãe e esposa. O pai de Luana, embora limitado fisicamente, oferecia o apoio emocional que tanto faltara nos anos de ausência. Luana, que antes carregava o peso do mundo sozinha, agora se permitia dividir essa carga com os pais. Embora ainda houvesse muito a ser feito, ela sentia que sua família estava finalmente caminhando para a cura. Os almoços, que antes eram silenciosos e marcados pela tensão, agora tinham momentos de risadas ocasionais. Os diálogos voltavam a fluir,
E a casa, que havia sido palco de tantas dores, agora começava a se encher de vida novamente. No entanto, ainda havia dias difíceis. A mente da mãe de Luana ainda enfrentava lapsos ocasionais, momentos em que ela se retraía, revivendo mentalmente os anos em que esteve perdida. Nesses momentos, Luana sabia que precisava ser forte, mostrando paciência e compreensão. O psicólogo que continuava o acompanhamento explicara que esses períodos de retrocesso eram normais em um processo de recuperação tão profundo, mas isso não tornava as coisas mais fáceis. Henrique, que visitava a família semanalmente, se tornara mais do que apenas um benfeitor. Ele era parte daquela jornada de recuperação. Ele ouvia as atualizações com um sorriso satisfeito, mas também percebia o quanto aquela experiência o havia mudado. Ele não via mais o ato de ajudar como uma simples responsabilidade de alguém que tinha recursos, mas como um dever humano. Ele havia aprendido com Luana e sua família sobre a importância de se conectar com o sofrimento e as dificuldades dos outros, e isso transformou sua visão de vida. Com o passar do tempo, a pequena casa de Luana, que antes parecia um lugar de tristeza, começou a se encher de uma nova energia. As janelas, que muitas vezes permaneciam fechadas, agora estavam abertas, permitindo que a luz do sol entrasse. O cheiro de comida fresca voltava a encher o ar, e a presença de Henrique, dos médicos e dos amigos do bairro ajudava a restaurar o ambiente de uma família que estava se curando. A recuperação total ainda estava distante, mas os progressos eram visíveis e a esperança crescia a cada dia. A vida estava longe de ser perfeita, mas Luana sentia que, apesar de tudo, estavam finalmente no caminho certo. Henrique estava parado na janela de sua casa, observando as luzes da cidade ao longe. Ele costumava olhar para aquela vista com uma satisfação silenciosa, um lembrete do que havia construído ao longo de sua vida. O horizonte urbano refletia sua trajetória, prédios altos e poderosos, símbolos de riqueza e sucesso. Mas naquela noite, algo estava diferente. O brilho das luzes não lhe trazia mais o mesmo orgulho de antes. Ele sabia que havia mudado. Os últimos meses o transformaram de uma forma que ele nunca havia previsto. Desde o dia em que conheceu Luana, ao vê-la arriscar a própria vida para salvar seu filho, algo dentro dele começou a mudar. A princípio, ele achava que sua ajuda à família era uma forma de retribuição, um simples gesto de gratidão. Mas com o passar do tempo, percebeu que aquela conexão com Luana e sua família havia se tornado algo muito mais profundo. Henrique sempre foi um homem de negócios. Desde jovem, aprendeu que sucesso era medido pela quantidade de zeros na conta bancária, pelos carros que dirigia, pelas propriedades que possuía. Ele havia seguido esse caminho com uma determinação implacável, nunca questionando se o que fazia tinha um impacto real nas vidas das pessoas. A caridade para ele sempre foi uma obrigação moral associada à sua fortuna, uma maneira de dar de volta. Mas agora, sentado em sua casa de luxo, ele se perguntava se aquilo era suficiente. A verdade era que a convivência com Luana o havia mudado. A simplicidade da menina, sua humildade e, acima de tudo, sua força diante de uma vida tão difícil, fizeram Henrique questionar tudo o que ele acreditava sobre o sucesso. Ele sempre imaginou que o poder estava no acúmulo de riqueza, no controle sobre os outros. Mas Luana, sem nada além de sua determinação, havia mostrado a ele que o verdadeiro poder estava em algo muito mais profundo: a capacidade de se importar com o próximo. Nos dias em que acompanhava o progresso de Luana e sua família, Henrique começou a perceber que sua fortuna poderia ser usada de uma maneira diferente. Ele havia ajudado a transformar a vida de uma família com seus recursos, mas, além disso, havia participado de uma mudança emocional e espiritual. Ele viu o impacto que seu envolvimento trouxe, não apenas para Luana e seus pais, mas também para ele mesmo.
Pela primeira vez, sentiu que sua riqueza havia sido usada para algo genuinamente transformador. Sentado em sua poltrona naquela noite, Henrique começou a refletir sobre seu legado, o que ele realmente deixaria para o mundo. Prédios, empresas, fortunas, tudo isso poderia ser perdido ou esquecido com o tempo. Mas o que ele fez por Luana, sua família e por tantas outras pessoas que poderiam estar em situações semelhantes, isso era algo que poderia transcender o material. Pela primeira vez, ele considerou que o verdadeiro sucesso estava em transformar vidas, não apenas acumular bens. No dia seguinte, Henrique tomou uma decisão. Em vez de apenas assistir à transformação da família de Luana, ele decidiu ampliar o impacto de suas ações. Ligou para sua equipe de assessores e agendou reuniões com organizações sociais que poderiam auxiliá-lo a criar projetos mais duradouros e profundos, voltados para ajudar famílias vulneráveis como a de Luana. Ele queria começar algo novo, uma fundação que não só ajudaria financeiramente, mas que também ofereceria apoio emocional e psicológico para quem precisava. Quero algo que vá além da caridade, disse Henrique durante uma reunião com seus advogados. Não quero apenas doar dinheiro e esquecer. Quero que a minha participação seja ativa. Quero estar presente, ver as mudanças acontecerem, como aconteceu com a Luana. Os assessores o ouviram com atenção. Embora já tivessem lidado com outras iniciativas filantrópicas de Henrique, essa abordagem parecia diferente. Ele não estava apenas interessado em assinar cheques ou dar seu nome a uma instituição. Ele queria se envolver de maneira profunda, colocando sua energia e seu tempo na causa. Nos dias que seguiram, Henrique começou a planejar sua nova empreitada. Ele visitou comunidades carentes, conversou com líderes locais e ouviu histórias de pessoas que viviam em situações tão difíceis quanto as de Luana antes de ele intervir. Cada encontro o transformava mais um pouco, reforçando sua decisão de que o caminho certo era usar sua fortuna para criar mudanças reais e duradouras. Certa tarde, Henrique foi visitar Luana e sua família. Ele se sentia mais à vontade na modesta casa de Luana do que em sua própria mansão. O ambiente, embora simples, estava repleto de calor humano e de uma sinceridade que ele raramente experimentava em suas relações de negócios. Ao chegar, encontrou Luana cuidando do jardim, algo que ela fazia com prazer sempre que tinha um tempo livre. "Você está ficando boa nisso", disse ele, observando-a enquanto ela arrumava as plantas. Luana sorriu e enxugou o suor da testa. "Eu gosto de cuidar das coisas que estão crescendo", respondeu ela. "É como ver algo florescer com o tempo. É bom." Henrique assentiu, percebendo que aquela era uma metáfora perfeita para o que estava acontecendo na vida deles. "Eu queria te contar uma coisa", disse Henrique, aproximando-se mais. "Tenho pensado muito sobre tudo o que aconteceu desde que nos conhecemos e quero fazer mais, não só por você e sua família, mas por outras pessoas que estão passando por situações parecidas. Estou criando uma fundação para ajudar mais famílias como a sua." Luana o olhou com admiração. "Isso é incrível, Sr. Henrique", disse ela, genuinamente emocionada. "Você realmente vai mudar muitas vidas." Henrique sorriu, mas desta vez não era um sorriso de satisfação ou orgulho, era um sorriso de compreensão. Ele finalmente entendia que sua fortuna, sua influência, só tinham valor real quando eram usados para o bem-estar de outros. "A verdade é que você me inspirou, Luana", confessou ele, sentando-se em um banco próximo. "Ver a forma como você cuidou de sua família, mesmo com tão poucos recursos, me fez perceber que eu poderia estar fazendo muito mais. Eu sempre pensei que o sucesso se media pelo quanto a gente acumulava, mas agora sei que o verdadeiro sucesso está em como podemos ajudar os outros a se reerguerem." Luana olhou para ele com os olhos brilhando de gratidão. "Eu acho que você já mudou muitas vidas, Sr. Henrique. Não só a minha, mas a de todos que você tocou. E essa nova fundação vai fazer a diferença para muita gente."
Henrique assentiu, sentindo-se mais leve do que nunca. A conversa com Luana confirmou o que ele já sabia. A vida que ele havia vivido até então, focada apenas no acúmulo de riqueza, havia sido vazia de significado real. Agora, ele tinha uma nova missão, uma nova perspectiva de vida. Ele ainda era um homem de negócios, mas agora via o mundo de uma forma diferente. Ele queria que seu legado fosse mais do que uma sucessão de empresas e contas bancárias. Ele queria que fosse medido pelas vidas que ele ajudou a transformar. E com Luana como sua inspiração, ele estava determinado a seguir esse caminho. Algumas semanas depois, Henrique lançou oficialmente sua fundação, com foco em educação, saúde e apoio emocional para famílias vulneráveis. Ele decidiu que a primeira grande iniciativa seria criar centros comunitários em várias áreas carentes, onde famílias como a de Luana pudessem encontrar apoio. Esses centros ofereceriam cuidados médicos, suporte psicológico e também oportunidades educacionais para crianças e adolescentes, garantindo que pudessem sonhar com um futuro melhor. Na inauguração, Henrique fez um discurso, rodeado por líderes comunitários e pessoas que haviam sido impactadas por suas ações. Eu costumava medir o sucesso de uma maneira diferente, começou ele, olhando para a plateia. Achava que sucesso era sobre o que se pode acumular. Mas nos últimos meses, aprendi que o verdadeiro sucesso está no impacto que podemos ter na vida de outras pessoas. Esta fundação é dedicada a todas as famílias que lutam por uma chance. E tudo isso começou com uma jovem chamada Luana, que me mostrou o que significa ter coragem e determinação. Enquanto as pessoas aplaudiam, Luana, presente na cerimônia, sentiu-se emocionada. Ela sabia que Henrique estava falando a verdade. Ele havia mudado e agora, com seu novo propósito, ele estava ajudando a mudar o mundo ao redor dele. Henrique, por sua vez, sentia que estava apenas começando. O caminho para transformar vidas era longo, mas agora ele sabia que estava trilhando o caminho certo. Um caminho de empatia, solidariedade e, acima de tudo, de conexão com o próximo. Os meses que seguiram a transformação de Henrique e o progresso da família de Luana foram repletos de mudanças. O processo de cura, que antes parecia impossível, agora era uma realidade em desenvolvimento. A saúde de sua mãe, embora ainda frágil, estava melhorando de forma consistente e seu pai, com o tratamento médico contínuo, começava a retomar pequenas atividades, como caminhar pelo quintal ou ler em sua cadeira de balanço. Luana, que antes carregava sozinha o peso de sustentar sua família, agora se permitia respirar. O apoio de Henrique não era mais uma ajuda emergencial. Era uma presença constante e transformadora. A fundação que ele criara, inspirada em sua experiência com Luana, já começava a operar, ajudando famílias em situações semelhantes em várias partes da cidade. Mas Henrique sabia que sua jornada com Luana ainda não havia terminado. Certo dia, Henrique foi à casa de Luana com uma proposta que mudaria definitivamente o futuro daquela família. Ele havia pensado muito sobre como poderia ajudar de maneira definitiva, sem que a família ficasse eternamente dependente de seu auxílio. Sabia que o mais importante era garantir que eles tivessem a chance de recomeçar em um ambiente onde pudessem ser independentes e, ao mesmo tempo, seguros. Luana, eu venho pensando bastante sobre vocês, começou Henrique, enquanto tomava um café com ela na pequena cozinha. Já fizemos muito progresso com a recuperação da sua mãe e com o tratamento do seu pai, mas quero que vocês tenham mais do que isso. Quero que vocês tenham uma chance real de recomeçar, de construir uma vida nova, longe dos problemas que enfrentaram aqui. Luana olhou para ele, intrigada, mas com uma curiosidade esperançosa nos olhos. "O que você quer dizer?" perguntou ela. Henrique respirou fundo, como se estivesse pesando suas palavras. "Eu quero providenciar uma nova casa para vocês.
Um lugar onde sua mãe possa se recuperar com tranquilidade, seu pai possa viver com dignidade e você possa se concentrar nos seus próprios sonhos. É hora de vocês deixarem para trás tudo o que passou e começarem uma nova fase da vida, sem carregar o peso do passado. A proposta fez com que os olhos de Luana se enchessem de lágrimas de surpresa. Ela nunca havia sonhado com algo assim. Sempre imaginou que sua vida seria uma luta constante, um esforço interminável para manter sua família unida e segura. Mas agora, com a ajuda de Henrique, a possibilidade de ter um verdadeiro lar, um espaço onde todos poderiam viver em paz, parecia ao alcance de suas mãos. Uma nova casa? Repetiu ela, quase sem acreditar. Henrique assentiu, sorrindo com suavidade. Sim, uma nova casa. E não só isso. Quero garantir que seu pai continue recebendo cuidados médicos e que sua mãe tenha todo o apoio psicológico que ela precisa. Vocês merecem um recomeço, e eu acredito que isso pode ser o início de uma nova vida para vocês. Luana enxugou as lágrimas, emocionada demais para responder imediatamente. Henrique continuou. Eu já escolhi o lugar. É uma casa em um bairro tranquilo, com um jardim grande, onde você pode continuar cuidando das suas plantas e onde seus pais terão o espaço e o conforto que precisam. Já providenciei tudo. Tudo o que vocês precisam fazer é se mudar. O coração de Luana disparou. Ela sempre sonhou em ter uma vida melhor, mas nunca imaginou que isso aconteceria de forma tão concreta. As palavras de Henrique eram a realização de um desejo que ela nem sabia que tinha. Um lugar para chamar de lar, onde sua família poderia se curar, onde os fantasmas do passado não mais os assombrariam. Isso é inacreditável, Sr. Henrique, disse Luana com a voz embargada pela emoção. Eu não sei como agradecer. Minha família nunca teria chegado até aqui sem você. Henrique olhou para ela com um sorriso gentil. Luana, o que você fez por sua família foi mais do que qualquer um jamais poderia esperar. Você os manteve unidos quando tudo parecia desmoronar. Eu apenas dei um empurrão na direção certa. E além disso, você também me ensinou muito. Acredite, eu sou quem tem que te agradecer. Os dois se abraçaram em um gesto cheio de respeito e gratidão. Aquele abraço simbolizava muito mais do que palavras poderiam expressar. Era um fechamento, um ciclo que se completava. Henrique, que começara sua jornada com Luana por gratidão, agora estava saindo dela com algo muito mais profundo, uma nova visão de vida, transformada pela força de uma jovem que nunca desistiu. Nos dias que se seguiram, Henrique se ocupou com os detalhes da mudança. Ele visitou a nova casa com Luana, e quando chegaram lá, ela mal podia acreditar no que via. Era uma casa simples, mas espaçosa, com um jardim repleto de potencial. A luz do sol entrava pelas janelas grandes, e a sensação de tranquilidade que envolvia o lugar parecia quase irreal para alguém que passou a vida inteira em uma casa pequena e cheia de dificuldades. Eu nunca imaginei que viveríamos em um lugar assim, disse Luana, enquanto explorava os cômodos com um sorriso no rosto. Agora é de vocês, respondeu Henrique com um orgulho discreto. Quero que vocês façam deste lugar um lar de verdade. Um lugar onde você possa continuar a cuidar da sua família, mas também onde possa crescer e pensar no seu futuro. Luana, tocada pela generosidade de Henrique, sorriu para ele com gratidão. Ela sabia que esse novo começo não apagaria o passado, mas seria uma chance de reescrever o futuro, sem a sombra da dor que a acompanhava por tanto tempo. Com a ajuda de Henrique, sua família agora tinha a oportunidade de florescer novamente. No dia da mudança, a mãe de Luana, ainda um pouco frágil, mas muito mais forte do que meses antes, ficou emocionada ao ver a nova casa. Ela segurou a mão da filha enquanto exploravam o jardim juntas. Era um símbolo claro de que, apesar de todos os desafios, elas estavam finalmente em um lugar de paz.
O pai de Luana, embora ainda lutando com sua própria saúde, estava visivelmente mais feliz, satisfeito por ver sua família reerguendo-se. Ele sabia que esse era um novo começo, não apenas para eles, mas também para Luana, que agora podia ter a vida que sempre mereceu. No fim da tarde, enquanto os primeiros raios de sol dourado iluminavam a nova casa, Henrique se despediu. Ele sabia que havia cumprido seu papel ali. O futuro agora pertencia a Luana e sua família, mas ele também sabia que sempre estaria por perto, caso precisassem. Ele olhou para Luana com um sorriso, sabendo que a garota que ele conhecera havia muito tempo, quando salvou seu filho, agora estava pronta para seguir em frente. "Este é só o começo para vocês, Luana", disse ele, com a voz suave, mas cheia de significado. "Vocês têm tudo o que precisam para recomeçar, e eu sei que você vai continuar sendo a força que une essa família." Luana assentiu emocionada, sabendo que as palavras de Henrique eram verdadeiras. Ela sempre havia sido a âncora da família, e agora, mais do que nunca, estava determinada a garantir que todos permanecessem unidos, fortes e felizes. "Obrigada, Sr. Henrique", disse ela com um sorriso sincero. "Por tudo." Henrique se despediu com um último abraço, sentindo uma paz profunda em seu coração. Ele sabia que sua jornada estava longe de terminar, mas ali, naquele momento, sentiu-se completo. Ele havia ajudado a transformar uma vida, e em troca, sua própria vida havia sido transformada. Enquanto ele se afastava, caminhando em direção ao carro, a luz do pôr do sol refletia nas janelas da nova casa, dando um brilho dourado ao jardim recém-descoberto de Luana. Ela ficou observando enquanto Henrique partia, sabendo que, embora ele estivesse deixando fisicamente suas vidas, sua influência, sua generosidade e sua bondade permaneceriam para sempre com eles. A vida em sua nova casa trouxe uma nova rotina para Luana e sua família. O jardim, que antes era apenas uma promessa, logo se tornou o refúgio de Luana. Ela plantou flores, organizou hortas e, em pouco tempo, o jardim estava florescendo tanto quanto a própria família. Sua mãe, agora mais lúcida e ativa, participava das atividades diárias e se reconectava com o marido. Os dois passavam as tardes conversando à sombra de uma árvore, recuperando o tempo perdido. Luana, por sua vez, começou a olhar para o futuro de uma forma que nunca havia feito antes. Ela sabia que ainda havia muito a ser feito, que a vida sempre traria novos desafios, mas agora ela estava pronta. Sua família estava ao seu lado, e o apoio de Henrique lhe dava a confiança necessária para seguir em frente. O novo começo não era apenas uma nova casa, mas uma nova vida, cheia de possibilidades, amor e, acima de tudo, esperança. E aí, o que você achou da história? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. Nós adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar um curtir no vídeo para nos ajudar e se inscrever no canal. Até mais!